Graça e paz, pessoal. Bem-vindo à nossa página para mais um estudo e para mais um vídeo. Dessa vez eu vou só repercutir o que os apologistas brasileiros disseram sobre a fala do pastor Ed Renekiewicz, sobre aquele sermão que ele pregou alguns dias atrás aí, de que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu acredito que as muitas manifestações contrárias à obtusidade que ele disse deu resultado, surtiu efeito. Por quê? Porque ele sentiu. Tanto que ele fez uma live onde ele se vitimiza, onde ele fala que o pessoal foi maldoso, que ele não disse bem o que disse. Aí ele imprime o que ele disse para poder tentar explicar o que foi explicitado. Enfim, não pegou bem e muitas pessoas estão realmente se posicionando. Eu acho isso ótimo. Não é de agora que ele fala impropérios, não é de agora que ele fala coisas que não deveria. E chegou, passou da hora, na verdade, dos cristãos se manifestarem. Inclusive, eu espero que a Convenção Batista Brasileira, a minha igreja, faça alguma coisa. Pelo menos uma nota de repúdio ao que ele disse. Pelo menos uma nota. Talvez a convenção, só com o que ele disse, não tenha poderes para destituí-lo. O sistema batista é congregacional. Mas pelo menos uma nota da diretoria atual eu espero ler. Faço questão de fazer um vídeo se isso acontecer. Enquanto isso, eu lamento por esse tipo de posicionamento desse indivíduo, bem na semana da Reforma Protestante, onde um dos 5 solas é sola a Escritura, somente as Escrituras Sagradas. Mas aí os apologistas se manifestaram. Eu peguei aqui algumas frases que eu vou ler sobre. E conforme eu vou lendo, eu vou citando a frase, e alguns desses apologistas fizeram vídeos refutando o Ed René. Eu vou colocar o vídeo e o link para você acessar, para você assistir esses vídeos também. Eu acho muito importante que você assista, que você escute a opinião desses outros apologistas. O pastor Alexandre Farias, do Influenciando Gerações, disse assim: penso que os conceitos marxistas tomaram lugar na vida deste pastor. Querer condenar textos bíblicos para aceitar o pecado é o caminho da apostasia. Triste realidade do Ed René nos dias de hoje. Então ele está aqui, o pastor Alexandre, fazendo um comentário, e veja que ele aponta para o viés esquerdista que o Ed René tem. É importante que nós entendamos que Ed René não é só um teólogo liberal, ele é um teólogo de esquerda. Obviamente que a teologia liberal não tem nada a ver com os teólogos de direita, né? E por incrível que pareça, gente, embora seja um viés político, esquerda e direita, mas também tem a ver com um viés ideológico e cristão. É muito difícil ser cristão e de esquerda. E é muito difícil ter um viés ideológico, como ser a favor de casamento gay, ser a favor de liberação das drogas e querer ser de direita. Não é condizente com as posturas ideológicas. Então isso é muito importante, tá? Nós entendermos. O bispo Tarles Elias, do Teologar, o problema da teologia liberal do pastor Ed René é enxergar a Bíblia com lentes marxistas, esquerdistas e liberais. A fala do pastor Ed se assemelha às falas de Karl Marx e Jean Willis e Felipe Neto. Não há como entender como o evangelho pode se adequar à mesma fala de ateístas, esquerdistas e ímpios. Então veja que o Tarles, ele faz uma analogia, uma comparação ao que o Ed René fala, e ele não analisa só esse último sermão, onde ele diz que a Bíblia tem que ser atualizada, mas ele pega outras citações do Ed René, e ele vai ver citações dele em Karl Marx, em Jean Willis, aquele deputado homossexual que diz que fugiu do Brasil. Na verdade, nós sabemos o que aconteceu. E o Felipe Neto, aquele youtuber que deturpa a vida de crianças, né? Então, a analogia e a percepção que o Tarles teve é que o Ed René está mais próximo de Karl Marx e de pessoas como Felipe Neto ou Jean Willis do que de crentes, de homens de Deus, como Billy Graham, por exemplo, que diz que a Bíblia é tão atual, nem mesmo o jornal que vai sair amanhã consegue ter a mesma atualidade da Bíblia.
Nós temos aqui a citação do escritor, teólogo da Assembleia de Deus, pastor Ciro Sanches Ibordi. Tem alguns vídeos dele aí, depois eu vou colocar. Ele diz: a Bíblia não precisa ser atualizada a coisa nenhuma, pois a Bíblia nunca se desatualiza. O que a Bíblia precisa é ser interpretada por exegetas honestos e tementes a Deus. Então o pastor Ciro fez 2 vídeos, se não me engano, vou postar aí para você. Se ele fizer mais enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu posto também. E ele deixa claro que o posicionamento do pastor Ed René é um posicionamento antibíblico e também antagônico ao que a boa exegese e a ortodoxia diz. E ele termina dizendo que o que foi feito não é uma exegese honesta. Um dos vídeos que eu fiz, eu falei sobre isso. O texto que ele fala que o estuprador é contemplado com o casamento com a criança estuprada é um negócio totalmente fora do parâmetro. Tem coisas que realmente coisas do passado, são situações, circunstâncias, mas o texto que ele quis usar para isso, ele foi tão infeliz, né? Eu acho que até que ele tem que melhorar esses posicionamentos para fazer crítica, porque quem critica tem que saber o que está criticando. E, na verdade, aquele posicionamento da lei não é fora do parâmetro social atual. Ele ainda está valendo. Nós vivemos aquela realidade. E na Bíblia é mais justa que a nossa lei brasileira, porque lá o estuprador é punido com a pena de morte, porque é comparado o estupro a um assassinato. Então, a Bíblia, ao meu ver, está mais atual que a nossa lei brasileira. Inclusive, vários artigos da lei de Moisés estão no nosso Código Civil e no nosso Código Penal. Nós somos uma sociedade judaico-cristã. Então ele foi infeliz. Tinha outros textos para ele usar que tem a ver com a antropologia e sociologia daquele tempo, que ele poderia falar que aquilo não faria tanto sentido para nós hoje? Tinha. Eu poderia citar aqui uns 4, 5 acontecimentos do tempo de Moisés que para nós hoje fica fora de contexto. Claro que há contextualização, mas que ele poderia citar dentro de um parâmetro, né, para ele tentar justificar, mas ele não quis fazer isso, porque na verdade ele não quer contextualizar a palavra, ele quer realmente adulterá-la, como Satanás fez. Ao meu ver, é isso que ele quer fazer. Até fizeram um post fantástico, né? A Eva conversando com a cobra, e a Eva fala: Deus disse que é para não comer esse fruto. Aí a cobra fala: precisamos atualizar isso. Então é mais ou menos isso que está acontecendo com o Ed René. O pastor Paulo Cristiano da Silva, vice-presidente do CACP, disse o seguinte: o pastor Kivitz está levando a teologia da missão integral às últimas consequências. Então, de novo, os apologistas estão percebendo em Ed René um viés esquerdista. Pastor Joaquim de Andrade, presidente do CREIA, diz o seguinte: é muito triste, na semana da Reforma Protestante, um pastor evangélico advogar que a Bíblia precisa ser revisada. Revisada para quê? Para permitir que homossexuais que não querem se arrepender entrem no céu? Que Kivitz erra em tudo, inclusive em não entender o poder de Deus que se encontra na palavra do Senhor. Então veja que, para o pastor Joaquim de Andrade, o problema do Ed René é que ele quer contextualizar a Bíblia de um jeito diferente, não de um jeito certo, para colocar dentro do contexto da igreja a prática homossexual. É uma afirmação forte, mas que realmente faz sentido pelo que ele disse. Pastor Jamierson, do Seminário Batista Livre, apologista, missiólogo, ele diz o seguinte: se o pastor Ed René Kivitz fosse dispensacionalista, ele nunca falaria a bobagem que falou sobre ter que atualizar a Bíblia por causa de passagens do Antigo Testamento aplicadas a Israel no contexto mosaico. Lamentável. Segue ele ladeira abaixo do liberalismo teológico, alimentado por uma hermenêutica equivocada das Escrituras. Não foi a primeira vez e parece-me que não será a última, pois há um lucro enorme nesse tipo de pregação em tempos cujos ouvintes são amantes de si mesmo. Então, o pastor Jamierson faz um link aqui com a escatologia. O dispensacionalismo realmente explica melhor o Velho Testamento e toda a Bíblia, eu também acho, também sou dispensacionalista. E aí ele vai dizer que o pastor Ed René está degringolando, seguindo ladeira abaixo
pelo liberalismo teológico. E nós sabemos que isso vai acabar numa igreja que não crê. E uma igreja que não crê não pode agradar a Deus. Pastor Paulo Romeiro, presidente da AGIR, Agência de Informação Religiosa, ele disse: Pastor Ed René Kivitz e a Bíblia Sagrada também não estão se entendendo. Isso porque o Papa havia dito algo similar ao que disse Kivitz. Então o pastor Paulo Romeiro, presidente da AGIR e pastor da Igreja Batista, da Igreja Trindade, em São Paulo, vai corroborar que ele está indo na mesma linha. Ou seja, ele também está entrando num viés esquerdista e negando a palavra de Deus. Pastor Otávio Trink, do Cristianismo Inteligente, nosso amigo aí, um canal muito especial, vou pôr um vídeo dele aí para você também. Ele diz: Ed René usou muito mal os textos da lei para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. E ele fez um vídeo muito interessante. Então, pessoal, está aqui a opinião dos apologistas brasileiros. Com certeza haverá mais opiniões, há apologistas que ainda não se manifestaram por falta de tempo, mas o fato é que vários apologistas se manifestaram, que estão discordando totalmente das conclusões do pastor Ed René Kivitz. A minha expectativa é que isso faça ele retroceder um pouco e se acalmar, porque, como ele fala mesmo, né, ele precisa tomar alguns tarja pretas para se controlar. Eu acho que faltou algum remedinho nesse último sermão dele, porque ele veio com uma conversa muito inadequada para um púlpito batista. E eu espero que ele se arrependa de coração. A minha expectativa é que ele realmente se arrependa e que ele volte ao primeiro amor. Ele não era assim. Quem ouvia o Ed René na década de 90 sabe que ele sempre teve um pezinho lá, mas não era o corpo inteiro como está agora, infelizmente. Mas a minha orientação é que nós continuemos a fazer críticas construtivas, teológicas, e orar pela vida dele. E esperarmos que realmente ele se arrependa desse fato. Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, dê uma curtida aí, uma compartilhada e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o próximo vídeo.